Você sabia que existem mentiras contadas pelo cinema em todos esses anos que você acredita até hoje? Muitas vezes os filmes usam truques, efeitos e clichês para criar cenas mais emocionantes, dramáticas ou engraçadas. Mas será que você sabe quais são as maiores mentiras que os filmes nos contam? Hoje é o dia de você saber quais são. Então fica comigo até o final e bora conhecer as maiores mentiras que os filmes já te contaram. Quem não adora uma boa cena de briga num bar lotado em que os personagens se envolvem em uma confusão generalizada, jogando garrafas, cadeiras e socos para todos os lados? A verdade é que a realidade das situações de conflito em ambientes públicos é bem diferente do que o cinema mostra. Isso porque as pessoas têm diferentes reações diante de uma briga, dependendo da sua personalidade, do seu humor e de sua relação com os envolvidos. Algumas pessoas podem tentar apartar a briga, outras podem ficar assistindo e filmando, outras podem sair do local ou chamar a polícia. Além disso, as brigas em bares costumam ser rápidas e violentas, e não longas e divertidas. As pessoas podem se machucar seriamente com objetos cortantes ou até mesmo morrer. E claro, as brigas podem ter consequências legais para os agressores e as vítimas. Então, se você se envolver em uma briga em um bar, provavelmente vai acabar com alguns hematomas, alguns processos e alguns inimigos. E isso não é legal, não é mesmo? Quem nunca assistiu uma cena em que um personagem desesperado rouba roupas de um varal ou do vestiário e misteriosamente elas se ajustam perfeitamente? Parece quase mágica, mas será que isso é possível na vida real? Bom, eu tenho más notícias para você. Não é. Essa cena já foi usada em filmes como As Férias do Mr. Bean, mas a verdade é que as chances de encontrar roupas que sirvam são muito baixas. Isso porque as pessoas têm tamanhos e formas diferentes de corpo e as roupas variam muito de acordo com o modelo, o tecido e o corte. Então, se você tentar roubar roupas por aí, provavelmente vai acabar com algo muito grande ou muito pequeno para você. E isso pode te atrapalhar na hora de fugir ou se disfarçar, sem falar que é um crime, tá bom? A clássica cena em que o personagem salta de uma grande altura e cai na água, sobrevivendo sem nenhum arranhão. Quem nunca viu isso nos filmes como Velozes e Furiosos ou 007 e Titanic? Bom, a real é que cair na água de uma grande altura pode ser tão letal quanto cair no concreto. O motivo? A água tem uma alta resistência e uma baixa compressibilidade. Ou seja, quando você cai na água, você encontra uma força enorme que pode quebrar os seus ossos, perfurar seus órgãos e causar hemorragias internas. Além disso, a água pode entrar nos seus pulmões e te afogar. A altura máxima que um ser humano pode cair na água e sobreviver depende de vários fatores, como a posição do corpo, a velocidade da queda, a profundidade e a temperatura da água. Mas estima-se que acima de 15 metros as chances de sobrevivência são muito baixas. E as cenas de ação cheias de adrenalina, em que os personagens escapam de explosões andando em grande estilo e sem nenhum ferimento? Afastar-se lentamente de uma explosão não exigiria apenas audácia, você também precisaria da capacidade de desafiar a física. As pessoas não conseguem ficar em pé quando uma bomba detona porque a rápida expansão do gás e a mudança da pressão geram uma rajada de vento. De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, você deve estar a pelo menos mais de 365 metros de distância da explosão de uma bomba caseira para evitar uma possível morte. Essa distância dobra se um carro ou uma van estiver cheio de explosivos. E o detalhe é que essas são apenas estimativas. Resumindo, a verdade é que escapar de explosões de forma ilesa é praticamente impossível. Aqui está o mistério que nos deixa sem fôlego. Como os personagens dos filmes conseguem salvar alguém que está caindo sem paraquedas? Já que dá para imaginar a cena, uma sequência eletrizante em um avião acaba colocando para fora um dos envolvidos. O problema? A pessoa estava sem paraquedas, mas tudo bem, afinal é só você pular com um salva-vidas, certo? Não, errado! Salvar alguém que está caindo sem paraquedas é praticamente impossível, pois a física envolvida em quedas livres é muito complexa e desafiadora. Para você ter ideia, se uma pessoa de 85 quilos caísse de um avião a 3,6 km de altura, o salvador teria no máximo 10 segundos para pular atrás dela. O instrutor de paraquedismo Roberto Schleifer diz que mesmo que o herói a alcançasse, seria impossível segurá-la, pois estaria a 200 km por hora
quando levasse o forte tranco da abertura dos paraquedas. Outra mentira usada bastante nos filmes e pela televisão é que basta um tiro, uma batida ou uma faísca para causar uma bola de fogo gigantesca em um carro. Filmes como Velozes e Furiosos e Transformers são um grande exemplo disso. Sinto de dizer, mas os carros não explodem facilmente como nos filmes. Para que uma super explosão ocorra, é necessário haver uma união de faíscas, oxigênio e gasolina em estado gasoso, sendo que este último não é tão fácil assim de se conseguir após um acidente, pois não é sempre que um tanque se rompe depois de uma batida. Então, se você atirar ou bater em um carro, você não vai causar uma explosão imediata. Você vai apenas perfurar ou amassar o tanque de combustível, liberando um pouco de líquido ou vapor. Um pano embebido em clorofórmio no rosto de uma maneira bastante conveniente para os roteiristas removerem rapidamente um personagem de uma cena, talvez um pouco conveniente demais. Na realidade, o clorofórmio não tem um efeito tão rápido e eficaz como nos filmes. Isso acontece porque o clorofórmio é uma substância química que precisa entrar no corpo por causa de um efeito de sono. O clorofórmio mexe com o cérebro, diminuindo sua atividade e a sensação de dor. No entanto, para isso funcionar, a pessoa teria que inalar a substância por um certo tempo e uma quantidade apropriada. Seriam necessários de 2 a 5 minutos e uma quantidade significativa de clorofórmio para que funcionasse. Isso também depende de a pessoa não resistir ou sentir o cheiro forte do clorofórmio. Quando o assunto é desarmar bombas, os filmes nos fazem pensar que é uma tarefa simples e rápida. Basta cortar o fio certo ou digitar o código correto no último segundo e pronto, a bomba é desativada e todos são salvos. Isso é muito comum em filmes em que os personagens precisam desativar bombas antes que elas explodam e causem uma tragédia. Mas saiba que desativar bombas é uma atividade complexa e arriscada, que requer muito conhecimento técnico e experiência prática. As bombas são dispositivos explosivos que podem ser adicionados por vários mecanismos, como temporizadores, sensores, controles remotos ou celulares. Cada tipo de bomba tem um circuito elétrico diferente, que pode variar em função do modelo, do fabricante ou da modalidade feita pelo usuário. Além disso, as bombas podem ter sistemas de segurança ou armadilhas, que podem detonar a bomba se alguém tentar desarmá-la. Portanto, não se deixe enganar pelos filmes. Desativar bombas não é uma tarefa simples e rápida que pode ser feita por qualquer pessoa em qualquer situação. Agora me diz você, qual dessas mentiras que contamos aqui você acreditava até hoje? Conta aqui pra gente. Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?